paz, irmãos, na bênção? Tudo em paz? Glória a Deus. Bom, a pastora Kelly, querido, nós estamos aqui no ambiente, né, da presença do Senhor. E hoje é domingo, são 19 horas e 7 minutos. Os bancos estão fechados. As bolsas não estão atuando, a não ser a de Tóquio, que já deve ter aberto esse horário. Se você tem algum investimento lá, tudo bem. Mas se você não tem, querido, investimento em bolsa, de valores, obrigado, Deus. Deixa teu corpo, alma e espírito aqui nesse lugar. Amém? Amém, querido? Fala pro teu irmão assim, que a tua alma, o teu corpo, o teu espírito esteja aqui nesse local. Que tem irmãos que têm uma unção de estar com o corpo no local, mas a mente, né? E nessa hora da palavra, irmãos, é uma hora que nós precisamos estar bem ligados e concentrados naquilo que o Senhor quer falar, porque às vezes uma palavra que você ouve pode trazer uma direção e uma mudança tremenda na tua vida. Amém? Glória a Deus, estamos todos ligados então em fé? Amém. Peço que os irmãos estejam em oração, para que a palavra que o Senhor deseja compartilhar aos nossos corações possa trazer uma transformação na nossa mente, na nossa maneira de pensar, de agir. Amém, queridos? Essa palavra de hoje, na realidade, nós vamos dar eu posso dizer que seria assim uma introdução de algo que Deus tem me falado nesses últimos meses, muito sério. E no domingo passado, na escola bíblica, eu iniciei falando alguma coisa. Hoje eu vou dar uma continuidade. E eu creio, queridos, que estamos orando ainda como que nós vamos aplicar esse ensino para toda a igreja. Talvez não seja de forma presencial. Nós somos alguns irmãos, não muitos, mas falaram que preferia que fosse presencial, mas por questões de deslocamento, né, a gente sabe que às vezes fica um pouco mais difícil. E eu estou pretendendo fazer isso através de uma live, né? Eu estou estudando um livro com relação a que a pastora Kelly falou da missionária Sandra, né? Esse mês ainda ela já vai estar voltando às atividades da pregação aqui, viu? Provavelmente já no terceiro domingo, eu só vou confirmar na agenda, mas já vai. Pode ser no segundo agora. Segundo eu sei, mas segundo é o pastor Marcelo, que é ceia. Mas aí já vai colocando, só vou alinhar as agendas aqui, para nós estarmos desfrutando também dos testemunhos, né, daquilo que da palavra do Senhor e dos testemunhos que a Dana viveu ali em Macaparana, né? Então, queridos, nessa palavra, eu tenho alguns livros que Deus tem me levado a estudar nesses últimos tempos. Um deles foi o Especialista em Pessoas, né? Li, estou lendo, estou estudando. Eu gosto de ler livros assim, parar, ler, meditar. Esse livro é do Tiago Brunet, Especialista em Pessoas. E esse último agora que eu estou lendo, do irmão Fábio Coelho, que fala como identificar falsos profetas, falsos líderes. E, irmãos, eu vou falar para você que eu fiquei muito impactado, porque porque a gente vem, algumas coisas Deus começa a falar no nosso coração, e você fica assim, meditando naquilo, daqui a pouco, eu creio que é Deus mesmo, sabe? Ele coloca diante de você assim, um material, uma obra, né? Uma palavra de um outro irmão, que vem assim, confirmar aquilo que já estava no seu coração. Mas você consegue só dar um retorno para mim? Para cá? Só para cá mesmo. Aí vocês estão me ouvindo bem? Está na benção? Gente, eu preciso realmente dar atenção. Está muito frio aí, como é que está a temperatura? Tá legal? Porque eu sei que algumas coisas realmente trazem um certo desconforto, é mais para você estar bem ligado mesmo naquilo que a gente vai compartilhar com vocês. A gente sabe que o nosso tempo não é longo. Esse assunto é um assunto que demanda algumas observações, demanda alguns textos, mas como eu falei, a gente vai começar com vamos colocar isso como assim uma introdução, e assim que o Espírito Santo colocar, assim, confirmar a data, o dia que nós vamos começar a fazer
talvez, essa live, uma live de 45 minutos, 50 minutos, para que eu possa compartilhar isso com a igreja. E até eu vou incentivar, eu só vou pedir por enquanto ainda não, mas eu vou incentivar até você, se você desejar, você adquirir esse livro para nós estudarmos juntos, tá bom? E compartilharmos juntos. Eu tenho, assim, aprendido, querido, nessa caminhada, que muitas vezes existem, assim, pessoas que gostam de deter o poder. Porque você manipular pessoas, ela te traz uma sensação de que você tem um domínio, um poder. E geralmente o manipulador, ele tem uma síndrome de Deus. Ele acha que ele é Deus sobre a vida das pessoas. E essa palavra que eu vou assim compartilhar com você, que fala como identificar falsos profetas, e no nosso aplicativo está cuidado com o lobo em pele de ovelha. E esse assunto, irmãos, para a gente começar assim, ele não é um assunto novo. Não é algo assim que, Marcão, você teve uma revelação de Deus? Não, queridos. Esse é um assunto muito antigo. E nós vamos ver isso aqui na palavra, no primeiro texto que nós vamos ler daqui a pouco. Mas por ser um assunto antigo, mas eu percebo, e temos percebido, eu creio que aqui tem pessoas que tiveram essa experiência talvez num período bem atual, bem contemporâneo. Eu tive esse tipo de experiência de ter contato com líderes manipuladores no passado distante e alguns talvez num passado recente. E eu creio, irmãos, que quando você traz o conhecimento para a igreja, você protege a igreja. Né? Quando você traz conhecimento para a tua vida, você busca o conhecimento e a sabedoria, como Salomão diz, você cria uma proteção. Amém? Porque a falta de conhecimento leva as pessoas a serem escravas. Amém, irmãos? Amém. A falta de conhecimento leva a pessoa à escravidão. E nós estamos vivendo uma época, irmãos, que eu creio que nós estamos caminhando assim a passos largos para o finais dos tempos. Eu creio que aquilo, quando Jesus responde aos discípulos, quando eles perguntam, Senhor, qual é o sinal da tua vinda, de quando terminará o mundo? E o mundo ali não está falando o mundo, o cosmos, né? Mas Aion, que significa o quê? Essa era, né? O sistema que domina esse mundo. E Jesus, ele fala uma coisa em Mateus 24, eu vou citar alguns textos assim, né? Fazer referência, depois dentro do período que der tempo aqui, eu leio com vocês. E Jesus fala que aconteceriam algumas coisas nos finais dos tempos que seriam sinais da sua vida. Uma coisa seria guerras e rumores de guerras. Quantos têm ouvido isso? Amém? Já há muito tempo que a gente ouve sobre isso, mas nós estamos vendo aí no Israel, né? Irã, né? Aí nesse conflito lá no Oriente Médio, né? E outras nações aí, né? Algumas pessoas estão até já cogitando alguma coisa como uma terceira guerra mundial. Então, assim, né? São sinais. Jesus falou sobre que haveriam terremotos, que haveriam pestes. Quantos já leram isso, né? Lá em Mateus capítulo 24, quando fala sobre os princípios das dores. Mas ele fala assim, olha, isso ainda não será o fim. Será o princípio das dores. Mas ele fala também que quando o evangelho do reino, esse é o maior sinal que Jesus deixou com a gente. Que quando o evangelho do reino fosse pregado a toda criatura, chegaria ao fim. Amém? E hoje, irmão, nós estamos assim vivendo uma época bem diferente da época de Jesus, porque hoje o evangelho, você consegue, aqui no Brasil, através das redes sociais, atingir uma pessoa que está lá no norte, lá na Coreia do Norte. Amém? Você consegue no Japão, através das redes sociais, né, atingir pessoas que estão no outro lado do planeta. Por quê? As redes sociais é um canal onde as pessoas se falam, tudo que acontece no mundo inteiro, todo mundo fica sabendo. E o Evangelho, as redes sociais, é um canal também para você e eu pregarmos o Evangelho. Amém? Mas isso não é um assunto novo, querido. Essa questão de guerra, tremores,
pestes, nós tivemos aí no ano de 2020, né? A pandemia, mas isso são sinais. E vemos em Israel também um dos relógios de Deus para esses últimos tempos. Né? Às vezes, inclusive, essa semana, né, passou uma mensagem para mim, né, fazendo algumas colocações que eu achei muito interessante, e nós precisamos estar atentos. Com relação, uma das palavras, essa questão da guerra, rumores de guerra, terremotos, nós sempre ouvimos que antecederia a volta do Messias, a volta de Jesus. Mas uma coisa, irmãos, que eu percebo, que não é algo novo, como eu falei, mas que poucas pessoas eu tenho ouvido subir aos púlpitos para falar sobre isso, sobre os falsos profetas. Amém? Sobre falsos profetas. E eu queria hoje compartilhar aqui com você, nessa introdução desse assunto, com relação a isso, né? Como identificar esses falsos profetas? Esse termo falso profeta, se nós fôssemos contextualizar hoje, vamos colocar como falsos líderes. Porque existe, em Apocalipse, João fala sobre o falso profeta, que será aquele homem, aquela pessoa, que estará lado a lado com o anticristo. Esse falso profeta, ele é o falso profeta. Ele é o cara do mal. Mas você vai ver que em toda a Escritura vem falando sobre os falsos profetas. E isso fala no plural. Os falsos profetas. Jesus ensinou sobre isso. O apóstolo Paulo ensinou sobre isso. O apóstolo Pedro ensinou sobre isso. E eu queria deter aqui alguns minutos com você com relação a isso. E eu quero te convidar você a abrir a sua Bíblia aí, o seu celular, no livro do apóstolo Pedro, na Epístola do apóstolo Pedro, na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, 2 Pedro, capítulo 2, vamos ver a partir do versículo 1, o 3 e o 15. Quantos acharam, amém? 2 Pedro, capítulo 2, vamos ler o versículo 1, diz assim, né? O Robertinho vai nos ajudar projetando ali também, daqui a pouco a gente usa ali também na TV. Mas diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Versículo 3. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Versículo 15. Abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Amém? Espírito Santo, que o Senhor nos conduza, nossa vida, nosso entendimento seja iluminado pela pessoa do Espírito Santo que habita em nós, para entendermos e discernirmos a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Então, queridos, no primeiro versículo aqui que o apóstolo Pedro ele fala, no versículo 1 do capítulo 2, que assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, tem algumas traduções que falam no passado, não sei quantos tem essa tradução aí, que fala que surgiram falsos profetas. Então nós entendemos, irmãos, que lá no passado, né, já existiam os falsos profetas e os falsos mestres. Ou seja, no primeiro século, querido, na igreja apostólica, os falsos profetas, os falsos mestres já estavam no meio da igreja. Então isso não é um assunto novo. E ele é bem claro.
que ele diz, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, né, assim também haverá entre vós falsos mestres. Então esse assunto de falsos profetas, falsos mestres, aconteceu lá na igreja do primeiro século, na igreja apostólica. Os apóstolos estavam vivos e haviam os falsos mestres ali no meio. E ele fala que também se introduzirão nesses dias, no tempo hoje da igreja que nós estamos vivendo, falsos mestres e falsos profetas. E uma coisa que chama atenção, irmãos, que o falso profeta, o falso mestre, vamos usar uma linguagem mais de hoje, os falsos líderes, a palavra não fala que eles estarão fora da igreja e atacarão a igreja. Mas aqui, baseado na carta de Pedro, e Judas também fala sobre isso, ele fala o seguinte: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre quem? Entre vós, falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Então, algumas características que nós vamos ver aqui nessa noite. O primeiro eu já falei, que isso aconteceu no passado e acontece hoje também. O segundo ponto é que uma das características de um falso profeta ou de um falso líder é que ele é movido pela cobiça. Em algumas traduções fala cobiça e outras falam avareza, ganância. Avareza, querido, é o amor ao dinheiro. Como estão entendendo? Amém. E o outro ponto, que no versículo 15 fala que eles abandonaram o caminho reto e se extraviaram. Então, inicialmente, algumas características de um falso profeta, de um falso líder, é que ele é movido por cobiça. E geralmente, irmãos, também acontece. Mas o falso profeta não é aquele camarada que, de repente, né? Ele aparece na cabeça e fala assim: cara, eu vou arrumar um jeito de ganhar dinheiro no meio da igreja, por exemplo. Eu vou arrumar um jeito, eu vou me dar bem, eu vou estudar, eu vou fazer teologia porque eu quero ser pastor para ganhar dinheiro. Pode acontecer? Pode. Pode. Mas geralmente, segundo o apóstolo Pedro está falando aqui, no versículo 15, olha o que ele fala: abandonando o quê? O reto caminho, se extraviaram seguindo o caminho de Balaão. Ou seja, o que Pedro está falando é que o falso profeta, ele não nasceu dessa forma. Pode acontecer? Pode. Mas está falando de um homem que caminhava em Deus, que caminhava dentro dos padrões da palavra, mas em algum momento da sua caminhada ele se extraviou. E aqui fala que ele seguiu o caminho de Balaão. E a gente vai ver aqui quem foi Balaão. Então essas características aqui que eu coloquei para você inicialmente, de um falso profeta, e eu quero colocar mais algumas. Ou de um falso líder, ele é movido por ganância, por cobiça, por salário. Geralmente um falso líder, ele também é uma pessoa muito envolvente. Geralmente é uma pessoa muito carismática. Geralmente é uma pessoa que ele faz a obra, que ele é envolvido na obra. É uma pessoa que fala em nome de Deus e ele faz até milagres. Eu estou falando de um falso líder com essas características. Aí o apóstolo Pedro fala que esse falso profeta, esse falso líder, ele entrou pelo caminho de Balaão, filho de Beor, e se extraviou do caminho reto. Agora, eu entendo com isso que Balaão, ele é um padrão de um falso profeta e de um falso líder. Eu não sei se quantos aqui já estudaram sobre a vida de Balaão, mas fazendo aqui um resumo, Balaão, ele aparece do nada na história. Se você for ler Números 22, que a gente vai ler daqui a pouco, você vai ver que está ali vendo o relato, daqui a pouco surge Balaão. Do nada. E Balaão, ele foi um homem que ele foi contratado por um rei chamado Balaque, um rei moabita, para quê? Para amaldiçoar o povo de Israel.
Balaque, Moisés havia saído do Egito com o povo, ainda estava ali naquela caminhada, já havia atravessado o Mar Vermelho, e o povo de Israel, um povo imenso, Balaque, ele começa a olhar para o povo de Israel e fala assim: esse povo é grande demais, e ele vai me destruir. Então o que ele fala? Ele chama Balaão, que é considerado um falso profeta, e ele fala: você precisa amaldiçoar esse povo. E eles tinham uma crença de que um vidente, naquela época era chamado também, o profeta era chamado de vidente, eles tinham a certeza que se Balaão amaldiçoasse o povo de Israel, de uma forma mística, Balaque ele iria vencer e destruir o povo de Israel. Você vê que a questão da destruição, o desejo de destruir Israel, não é de hoje. Você entendeu? Irmãos, o que nós estamos vendo aí nessas guerras são as pessoas querendo destruir Israel, aniquilar o povo do mapa. Vocês estão entendendo, querido? Você está dando para ver como é que a história ela vem caminhando e as coisas não mudam, mas se repetem? Então, se Balaão, queridos, ele era um camarada que diz aqui na palavra, que a gente vai ler já já, que ele profetizava por ganância, por dinheiro. Tanto é que Moabe, né, Balaque, rei de Moabe, ele oferece isso. Por que Balaão ele é chamado de um falso profeta se ele nunca errou nenhuma profecia? Você sabia disso? Lê número 22, 23 e 24. Depois você vai no capítulo 31. Você vai ver que todas as profecias que Balaão liberou foram cumpridas. Ele não errou uma. Mas por que a Bíblia chama ele de um falso profeta? Põe comigo rapidinho em Números. Vamos só contextualizar aqui, mostrar alguns textos, para a gente continuar caminhando. Eu estou falando um pouco mais devagar, irmãos, até para você ir acompanhando bem, tá bom? Números, capítulo 22. Robert pode projetar ali também para ajudar, mas eu vou acompanhar aqui. Números, capítulo 22. Quantos acharam, amém? Amém. Eu vou pegar alguns versículos salteados aqui. Vamos ler, por exemplo, o versículo... Vamos ler o 5. Quando Balaque envia mensageiros para Balaão, diz assim: enviou ele mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando defronte de mim. Ou seja, aqui Balaque já viu o povo de Israel, um povo numeroso, né? E ele chama Balaão para ir lá amaldiçoar. Só que, irmãos, se você for ver aqui, lá no versículo, aí no capítulo 22 ainda, no versículo 21, diz assim: então, quantos estão acompanhando? Digo amém? Amém. Diz assim: então Balaão levantou-se pela manhã, agradou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Ora, Balaão ia caminhando, montado na sua jumenta, e dois de seus servos com ele. Então aqui, querido, Balaão, ele recebe o convite de Balaque, Balaque manda alguns dos seus príncipes até Balaão, e faz essa oferta para ele. E Balaão, se você continuar lendo, diz que ele fala assim: vocês vão dormir essa noite aqui comigo, e eu vou consultar a Deus, para ver o que Deus vai falar comigo. E a palavra de Deus foi inicialmente para que ele não fosse. E quando chega na manhã seguinte, uma coisa bem interessante, diz que Balaão ele acorda e ele fala até para os homens, para os príncipes, né? No versículo 13 diz assim: levantou-se Balaão pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: tomai a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-lhe ir convosco. Ou seja, irmãos, Deus falou com Balaão. E a palavra de Deus foi: não vai com esses homens. Agora, irmãos, Balaão, ele foi um cara que ele ouvia Deus. Ouviu ou não ouviu? Balaão, irmãos, ele foi um camarada que ele viu um anjo. Quantos aqui já viram um anjo materializado na sua frente?
Já viu, Alain? Em carne e osso? Carne e osso. Carne e osso não, porque anjo não pode, né? Ó, eu vou abaixar a mão que eu nunca vi também não, já ouvi. Nós somos aqui mais ou menos, né, um grupo não muito grande, sei lá, 40 pessoas. Só uma pessoa que já viu um anjo materializado. Balaão, irmãos, ele viu um anjo. Você chegou a conversar com ele, Alain? Não. Não conversou? Ele não te falou nada? Você só viu? Balaão, irmãos, ele viu um anjo. Até aí, Alain está empatado com ele. Só que ele não é falso profeta não, ele é de Deus. Amém. Versículo 28, olha só. Então o Senhor fez falar a jumenta, o qual disse a Balaão: que te fiz eu para que me espanque já 3 vezes? Por quê? Porque Balaão pegou a jumenta, chamou 2 servos e foi com os caras. Só que no meio do caminho apareceu quem? Um anjo. Ou seja, ele viu, em primeiro lugar, ele não tinha visto o anjo. Quem viu foi quem? A jumenta. Irmão, a gente está mal, hein? Com exceção do Alain, tem jumento vendo anjo e a gente não vê. A jumenta viu, olha bem, e ela viu primeiro que Balaão, tá? Mas Balaão, ele viu o anjo. E o anjo falou com ele, irmãos. Querido, como que um falso profeta vai ouvir a voz de Deus? Como que um falso profeta vai ver anjo? Como que um falso profeta vai falar com o anjo? Como que um falso profeta vai profetizar coisas e vai dar certo? Como é que pode isso, irmãos? Aí é que vem o engano sobre a igreja. Porque, querido, o falso profeta não é aquela pessoa que está lá fora. Muitas pessoas acham o seguinte, que o feiticeiro, o satanista, a pessoa que trabalha aí com vudus, esses são os falsos profetas. Não, não são. O feiticeiro é um feiticeiro. O satanista é um satanista. O falso profeta, o falso líder, ele está no meio da igreja. Posso estar entendendo? Foi isso que nós lemos aqui na carta de Pedro. Sabe qual é o grande problema? É que nós achamos que o falso profeta é aquele camarada que ele profetiza e não acontece. E o profeta verdadeiro é aquele que tudo que ele fala bate na mosca. Eis que eu tive um sonho contigo, que daqui a uma semana você vai ganhar uma Ferrari vermelha. Amém. Uma semana depois o varão aparece com uma Ferrari vermelha. Cara, esse cara é um profeta. A pessoa chega no meio da igreja sei lá, com câncer, o camarada ora. Na semana seguinte ele vai fazer o exame e o câncer desaparece. Rapaz, esse cara, essa mulher é um profeta. Será? Porque Balaão viu o anjo, Balaão falou com o anjo, Balaão profetizava, Balaão ouvia a voz de Deus e Deus colocava palavras na boca dele, e ele é chamado de um falso profeta. Qual é a característica então que define um falso profeta? E outra coisa, quantos aqui já ouviram uma frase assim: Deus não é homem? Fala mais forte. Deus não é homem? E nem filho do homem? Quantos já ouviram? Você ouviu, você falou agora. Sabe quem falou isso? Números? Vamos ver isso aí? 23:19. Balaão, irmãos. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não o cumprirá. Quantos estão entendendo? Foi Balaão que falou isso, irmão. E aí? Quantos e quantos de nós já falamos isso? Deus não é homem para que minta. Mas foi um falso profeta que falou isso. Quer ver outra coisa, irmão? Sobre um falso profeta? Dentro da sequência de profecias messiânicas,
Balaão, ele viu Jesus. E agora? E aí, Arão? Sei não. Como é que uma pessoa que viu Jesus profeticamente, não de perto, mas de longe, é chamado de falso profeta? Números, capítulo 23. Não, perdão, Números 24, versículo 17. Olha o que está escrito. Números 24, 17. Quem está comigo aqui? Amém. Diz assim: vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel, subirá o cetro, que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Essa profecia, irmãos, sobre que viu a estrela de Jacó, fala de Jesus. Lê o contexto. Eu não estou olhando aqui para a gente ganhar tempo. Se você quiser aprender mais, a gente vai ter um tempo para ler isso dissecadamente. Ou seja, esse falso profeta, que a Bíblia chama, ele entrou dentro da linha de profecias messiânicas. Agora, como é que ele é um falso profeta, irmão? Um cara que viu o anjo, que Deus aparece para ele, que ele fala com o anjo, que Deus coloca a palavra na boca dele, que ele fala a palavra que hoje um monte de pastor prega sobre isso. Deus não é homem para que minta. Como esse homem pode ser chamado de falso profeta? A resposta está em Números, capítulo 22, versículo 7. Vamos lá comigo. Agora eu quero que a gente leia junto. Números, capítulo 22, versículo 7. Vamos ler junto? Podemos ler ali na TV, todos juntos, para ficar bem forte? Vamos lá, você já vai. Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas com o preço dos encantamentos nas suas mãos, e chegaram a Balaão e disseram as palavras de Balaão. Para ensaio ficou bom, agora você vai falar com mais unção, mais forte, vai. Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas com o preço dos encantamentos nas suas mãos, e chegaram a Balaão e disseram as palavras de Balaão. Então foram os anciãos da onde? Dos Moabitas. Lembra de Balaque, de Moabe, que mandou os príncipes para ir para lá? E foram com o quê? O que eles levavam? Ou seja, eu profetizo para vocês, mas por dinheiro. Uma das características do falso profeta, irmãos, não é porque ele erra a profecia, é porque ele profetiza para ganhar algum benefício em cima disso. O falso líder, ele trabalha em 3 dimensões. Primeiro, ele quer ter um domínio emocional sobre a vida das pessoas. Segundo, ele quer ter um domínio financeiro da vida das pessoas. E terceiro, ele quer ter um domínio sexual sobre a vida das pessoas. O falso líder, ele vai pegar qualquer pessoa. Sabe aquela pessoa que de repente está com a vida arrebentada? Vamos colocar assim. Você pega uma pessoa com a vida arrebentada. Eu sou um falso líder. Aí eu vou, ajudo aquela pessoa. Eu tiro aquela pessoa da lama. Eu restauro o casamento daquela pessoa através de oração, de palavras. Eu ajudo aquela pessoa com cesta básica. Eu ajudo os filhos daquela pessoa. Eu oferto na vida daquela pessoa. Quando aquela pessoa começa a ser restaurada pelo poder de Deus, amém? A família começa a se equilibrar, as finanças começam a se equilibrar, aquela pessoa começa a caminhar, aquela pessoa começa a avançar. O falso líder vira para ela e fala assim: olha só, você tem uma dívida comigo. Lembra quando você estava lá na lama que eu te ajudei? Lembra quando teus filhos estavam mal e eu ajudei os teus filhos? Lembra quando teu casamento estava acabando e eu fui lá e restaurei? Você tem uma dívida comigo. Nós temos uma aliança eterna, até a morte. E se você quebrar essa aliança, você vai ser amaldiçoado. É forte isso, né? Mas eu não estou falando de coisas
figuradas, estou falando de coisas que acontecem. A minha irmã está aqui, e uma palavra que ela recebeu foi o seguinte: você vai sair da igreja? Pode sair, mas não esquece de deixar o dízimo por debaixo da porta. Você pode até ir, mas coloca o dízimo debaixo da porta. Porque se você não colocar, um ônibus vai vir, vai te atropelar e vai fazer o quê, né? Vai quebrar tuas pernas. Queridos, eu vou falar uma coisa para você, meu irmão. Você não sabe a guerra espiritual que eu enfrentei durante essas semanas para estar aqui em cima falando isso para você. Mas eu não vou me calar, em nome de Jesus. Isso é uma denúncia no mundo espiritual que nós estamos fazendo, irmãos. Esse livro desse irmão, Identificar Falsos Profetas e Falsos Líderes, ele não é um livro para você acusar as pessoas. E eu não estou pregando aqui, irmão, agora para você ficar assim no meio da igreja. Cheio de falso profeta. Não bateria não. Desculpa, mano. A pessoa já está até inventando código. Cuidado. Por quê? Isso é FP. FP, falso profeta. Não, irmãos. Essa palavra não é para você ficar olhando para o irmão. Será que ele é? Pô, mas o irmão profetiza, o irmão cura. Como é que você vê se ele é falso profeta ou não? Será? Não, não é isso. O que nós queremos transmitir aqui, irmãos, é que nós, em primeiro lugar, toda vez que você fala, denuncia alguma coisa, irmão, você tem que olhar para dentro de você. Como estão entendendo? Aleluia. Você tem que olhar para dentro de você. A palavra de Deus tem que ser um espelho, lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. E falar: Senhor, mostra-me se tem algum caminho mau, se tem algum espírito de manipulação na minha vida. Isso é para todos nós, irmãos. Ah, mas eu não sou pastor, não sou líder, querido. Todos nós somos líderes em alguma área da nossa vida. E se nós não tivermos um coração como o do Senhor Jesus, nós seremos manipuladores de pessoas. Ou manipuladores de situações. Se você influencia uma pessoa nessa vida, você é um líder. Estão entendendo? E isso, querido, pode acontecer na igreja, isso pode acontecer no trabalho, isso pode acontecer na escola, na faculdade, na família. Está dando para entender? E Balaão, ele era um falso profeta, não é porque ele errava, mas porque a principal característica dele era a cobiça e a avareza. E por quê? Porque ele se caracterizava. E o falso líder, ele se caracteriza por uma pessoa que ele profetiza, ele usa os dons, ele usa a unção que recebeu de Deus para manipular situações. E eu falei financeiramente, emocionalmente, sexualmente. Você só vai viajar se eu mandar. Essa é a posição de falso líder. Se eu te mandar pular, dá um pulo aí. Você tem que me perguntar primeiro: qual é a altura que eu devo pular? Teu filho vai casar? Tua filha? Não, só vai casar com a minha bênção. Como é que é? Você quer viajar com a tua família? Não. Primeiro eu vou ver se você pode ou não viajar nessa data. Tá dando para entender, irmãos? Eu estou falando de algo que acontece e muito. O falso líder, irmãos, ele usa o seu dom, ele é caracterizado porque ele usa os seus dons para o seu próprio benefício. O apóstolo Paulo, ele vem falando no capítulo 12 de 1 Coríntios sobre os dons espirituais. Eu não estou lendo aqui, irmãos, para a gente ganhar tempo, mas você pode pesquisar. Eu quero que você pesquise, eu quero que você estude isso, amém? Ele vem falando sobre os dons espirituais. No capítulo 13 ele começa a falar de amor. Parece uma coisa assim: pô, o apóstolo Paulo está falando de dons, daqui a pouco muda para amor. Por que isso? Porque os dons espirituais, irmãos, ele precisa ser exercido em amor. Se não for em amor, querido, é manipulação. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Está dando para entender? Eu vou pregar na tua igreja. Quanto você me cobra para ir lá pregar? Teve um tempo atrás aí, uns irmãos, uma irmã, que já deu um culto de jovem, uma igreja muito grande. Ligou para mim, chamando para pregar. Eu falei: amém, irmão, qual é a data?
Tal. Tá bom, dá para ir sim. Ela, pastor, eu só queria te pedir uma coisa. Quanto você está cobrando? Porque a gente já pediu aí, o pessoal está cobrando, tem pastores cobrando muito alto. Falei, irmã, com menos de 100 mil reais eu nem saio de casa. Não sai meu irmão, porque Deus misericórdia. Você não vai entender, irmão? Eu falei para ela, não, irmão, não colo para pregar, não. Vai na bênção, vamos lá, vamos junto. Ministério de Louvor, quantas vezes, né, irmão? Já saímos aí para abençoar tantos lugares e somos abençoados com isso. Irmãos, eu não estou falando de história, estou falando de coisa que acontece. Então Paulo ele começa a falar de amor, sabe por quê, irmãos? Na tentação de Jesus, lá Mateus capítulo 4, quando Jesus está lá, 40 dias de jejum, diz que ele sentiu o quê? Fome. Aí Satanás chega perto dele e fala o quê? Qual é a primeira coisa que ele fala? Se tu és filho de Deus. Beleza, eu não vou entrar nesse mérito. Mas depois ele vira e fala assim, se tu és filho de Deus, faz com que essas pedras se transformem em... Ou seja, usa o teu dom, Jesus, para satisfazer a tua vontade. Você está com fome, Jesus. Irmãos, o falso profeta, ele é manipulado, ele manipula e ele usa os seus dons para benefício próprio. Eu prego bem, eu falo bem, eu curo enfermo, eu dou profecia que acontece, então eu quero ganhar com isso. Quando a palavra de Deus fala o quê? De graça recebeste, de graça dai. Pastor, então é pecado, então o líder que é abençoado pela igreja, que é honrado financeiramente, que trabalha na rede? Não, irmãos. Pelo contrário. A palavra de Deus fala, seja digno de dobrar os honorários o presbítero que se dedica ao ensino da palavra. Não é pecado isso. É pecado honrar meu líder? Não, irmão. Mas eu quero falar uma coisa para você. Honra não tem nada a ver com escravidão. Aleluia! Gratidão não tem nada a ver com escravidão. Irmãos, eu posso ter tirado comida dentro da minha casa, dado para você na hora que você precisou. Eu posso ter tirado dinheiro do meu bolso para te abençoar. Eu posso ter usado o meu carro para abençoar a tua família. E quando você se estabilizar, você não me deve nada. Glória a Deus. Como estou entendendo? Amém. Aleluia. Porque gratidão não tem nada a ver com escravidão. Querido, essa palavra é para que os nossos olhos sejam abertos. Aleluia. Não é o feiticeiro lá fora que é o falso profeta, não, irmão. Não é o satanista. É aquele que está dentro da igreja. Como você está entendendo? Mateus capítulo 7, versículo 15. Mateus 7, versículo 15. Quantos acharam? Amém? Eu vou ler aqui. Ali está escrito, Mateus 7 diz assim, palavras de Jesus, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como? Mas interiormente são? Tinha um desenho antigo, que era um lobo, um cachorro e uma ovelha, um cordeiro. Que toda vez que ele estava passeando, o lobo vinha querer pegar o cordeiro. Aí ele gritava assim, é o lobo, é o lobo, é o lobo. Só o pessoal nascido em 69 para cá que vai entender essa piada. Gente, era um cordeirinho. Você lembra desse desenho? O cordeirinho andando. Aí vinha o lobo. E geralmente, esse lobo se disfarçava de vovozinha, se disfarçava de índio. Aí o cordeirinho bobinho, oi, quem é você? Eu sou uma vovozinha. Aí, vem aqui que eu vou fazer uma roupinha pra você. Baixa no YouTube depois, vai o lobo, você vai ver. Aí ele começa a fazer uma roupinha, só que envolve o cordeirinho todo. Agora eu vou te comer. Aí ele começa a gritar, é o lobo, é o lobo, é o lobo. Aí vem quem? O cão pastor. Aí o cão pastor ele vem, e o cão pastor é um cachorro grandão com um cajado na mão.
Aí puxa o lobo. Irmão, vamos estar atentos da igreja. Não se impressiona com pessoas que pregam muito bem, que falam muito bem, que articulam muito bem, que são envolventes, que são carismáticas. Olha para a vida da pessoa. Porque a palavra de Deus fala que os falsos profetas, eles vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são... Aí você vai perguntar assim, mas pastor Marcos, olha só, tá confuso. Se está confuso, você grita, é o lobo, é o lobo, é o lobo. Irmão, quando tu vê o irmão passando luta, chega para ele e fala, é o lobo, vamos lá. Não vamos dar mole não. Está confuso, por quê? Se o cara cura, se o cara profetiza, está tudo certo. Se o camarada vê anjo, igual Alain viu, mas ele é de Deus. Se ele ouve, Alain, Deus falar com ele, como é que eu vou saber que o cara é falso profeta pelos frutos? Como você está entendendo, irmão? Sabe por quê, queridos? Esse é o grande erro da igreja. Ele começa a ver o camarada curando, ou a mulher curando, libertando, expulsando demônio e falando profecia, e acha que é de Deus. Eu vou falar para você, a cura acontece, irmão. A profecia se cumpre. Mas quando Jesus fala assim que pelos frutos você vai conhecer, ele está falando sobre os dons do Espírito Santo. Manifestação de poder, irmão, você faz até em pecado. Agora, manifestar os dons que você precisa ter caráter. Aleluia. Irmãos, a palavra de Deus é poderosa e ela não nos deixa enganar, cara. Não fique olhando pessoas que fazem muitas manifestações. Olha o caráter. Por quê? O fruto do Espírito é amor, paz, bondade, unidade, mansidão, domínio próprio. Isso são os frutos que Jesus estava falando. Sabe por quê, irmãos? Tem muita gente sendo usada por Deus, curando, libertando, mas que Deus vai lançar no inferno. Vou repetir para você não pensar que eu me enganei. Tem muita gente sendo usada poderosamente. Cura, milagres, dons de línguas, profecias, mas que vai ser lançada no inferno. Mateus capítulo 7. Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu expeli demônios. Apartai-vos de mim, malditos, porque eu nunca vos conheci. Está dando para entender o que eu estou falando, irmão? Porque o caráter, irmãos, fala de algo que vem daqui de dentro, que é o que eu sou, aonde eu estou, independente de plateia ou não. Manifestação de dons, Deus ele usou uma mula. Deus vai lançar no inferno pessoas que curam, libertam, profetizam. Por quê? Porque aparecem vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. E eles querem devorar a minha vida e a tua vida, irmãos. Emocionalmente, financeiramente e sexualmente. Palavras como: Deus me falou que a tua esposa vai morrer e você vai ser minha nova esposa. E aquela irmã entra naquele envolvimento emocional e daqui a pouco surge o adultério, surge o pecado por causa de um falso líder, um falso profeta. O falso líder, irmãos, não é aquela pessoa que na caminhada ele tropeçou, caiu. Isso acontece, sim ou não, irmãos? Tem no adultério, no roubo, sei lá o que é. Estou falando os pecados, né? Que aparecem, que surgem mais, que tem os pecados de colarinho branco. O falso líder é aquela pessoa que ele andava no caminho e num determinado momento ele se desviou do caminho, segundo o apóstolo Pedro, e ele começa a maquinar e a manipular pessoas com seus dons para o seu próprio bem. Estão entendendo? E Mateus capítulo 7, versículo 15.
Em outras traduções fala assim, cuidado. Jesus fala assim, ó, cuidado com esses falsos líderes, com esses falsos profetas. No sermão do princípio das dores, Mateus 24, versículo 4, 5 e 24, Jesus começa a falar sobre isso. Nós não vamos entrar nisso hoje, não vai dar mais tempo. Eu vou precisar parar aqui. Mas ele vem trazendo isso de uma forma muito intensa. E o último texto assim, que eu queria... O apóstolo Paulo teve essa experiência, mas eu queria finalizar com você com o texto de Judas. O livro de Judas. Só tem um capítulo apenas, né? O livro de Judas. Judas. Vamos ler o versículo 3 inicialmente. E o 4. Quantos acharam, amém? Diz assim, amados, olha o que ele fala. Alguns eruditos, né, teólogos, creem que esse Judas é o próprio irmão do Senhor Jesus. Ele fala assim, amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Escute aqui, irmãos. Judas estava escrevendo e ele estava escrevendo com diligência acerca da comum salvação, ou seja, ele estava falando do Evangelho, das boas novas, mas diz que ele se viu obrigado. Mas eu me senti obrigado a corresponder convosco, exortando a batalhar diligentemente pela fé. O que ele estava querendo falar aí? Meu irmão, eu queria falar sobre a salvação, mas eu me sinto, ou seja, eu creio que o Espírito Santo levou esse homem a começar a falar sobre a defesa da fé. Irmãos, um dos antídotos para nós denunciarmos e não cairmos na mão de lobos é conhecer a poderosa palavra de Deus. Irmãos, nós temos batalhado aqui, e agora eu vou para a conclusão, para que os irmãos estejam estudando na escola bíblica, para que você traga o teu filho, a tua filha, para que você venha. Por quê, meu irmão? Porque a palavra é o único escudo que nós temos para nos proteger contra esse tipo de pessoas, contra esse espírito. E Judas, ele fala, nós precisamos batalhar pela fé. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Quando Balaão, lá em Números 31, versículo 16, diz que ele não conseguia amaldiçoar o povo de Israel. Por 3 vezes ele chega para amaldiçoar e Deus não deixa. E ele, ao invés de amaldiçoar, ele abençoa. Porque ele diz, eu não posso amaldiçoar a quem Deus abençoou. Mas lá em Números 31, 16, diz, querido, que fala sobre a doutrina de Balaão. Sabe qual é a doutrina de Balaão? Eu não posso amaldiçoar, mas eu posso fazer com que Balaque, que era o rei inimigo, quantos estão comigo aqui? Amém. As crianças entraram, mas vamos estar juntos aqui. Eu não posso amaldiçoar, mas o que eu vou fazer? Olha, se você puder botar rapidinho, ali ó. Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de transgredir contra o Senhor, no caso de Peor. Por isso houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Ou seja, Balaão não amaldiçoou, mas ele orientou os inimigos de Israel como fazer Israel pecar, por causa de dinheiro. Ou seja, eu não tenho como amaldiçoar esse povo, porque é povo abençoado, mas eu vou para os inimigos dele e vou falar, faça com que eles sacrifiquem a ídolos, façam com que eles se envolvam com mulheres que não são da tribo de Israel. Irmãos, o inimigo talvez não vai tocar em você,
mas ele vai levantar pessoas para se levantar contra você. Então você tem que estar atento com quem você anda. Você tem que estar atento com o que você ouve. Você tem que estar atento com o que você lê. Por isso nós temos falado, irmãos, venham estudar a palavra. Venham estudar a palavra. Nós temos falado, irmão, não deixe de congregar. Não deixe de estar junto com a igreja. Queridos, eu tenho me sentido extremamente incomodado. Aquilo que nós falamos, irmãos, aquilo nós não queremos ficar chicoteando, irmão, você tem que estar. Não, não é isso, irmãos. Mas entendam, o espírito de engano, esse já é o nome, engano. Ele se apresenta como algo bom, mas não é. Se você tem algo que te impede de estar na congregação, você precisa confrontar isso diante do Senhor e saber se esse é o posicionamento. E quando eu falo isso, irmãos, eu falo que alguns irmãos falam, pastor, hoje eu não vou estar, porque eu preciso estar em tal lugar. Irmão, para e pensa, eu realmente preciso estar nesse lugar? Pastor, eu não vou porque eu estou com muitas dores. Querido, bota na balança. No seu trabalho, do dia a dia, no secular, você deixa de trabalhar por causa de talvez uma dor de cabeça. Querido, eu agora estou falando como pastor. Não estou falando que você tem que se sentir escravizado. Se você tem um compromisso que justamente domingo é esse horário. Mas o que eu quero trazer aqui, quantos estão entendendo? O que eu quero trazer aqui, sempre coloque isso diante do Senhor. Aleluia. Porque o maior e melhor lugar que você pode estar hoje, domingo, nesse horário, é aqui nesse lugar. Aleluia. Porque, irmãos, os ambientes, eles importam sim. E aqui é um ambiente profético. E tem coisas que às vezes você deixa de estar aqui, você deixa de receber. Eu não estou dizendo que você não é abençoado, que você não é abençoada, pelo contrário, irmão. Você está vendo na palavra que não interessa vir palavra de maldição, porque você é abençoado. O que eu estou dizendo é um clamor pastoral. É o lobo, sabe? É um clamor pastoral. Não deixe de congregar, diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, se não me falha a memória. Não deixe de congregar. E Judas fala, nós precisamos batalhar. Nós precisamos, diz ele, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Então nós precisamos diligentemente batalhar pela fé evangélica. Aí, querido, por quê? Por que precisamos aprender a palavra? Porque existe uma doutrina de Balaão. Eu não te amaldiçoo, mas eu vou te ensinar como você vai pecar e Deus não vai. Deus sim vai ficar impedido de te abençoar por causa do pecado. Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo fala: quem nos poderá nos separar do amor de Deus? Será espada, morte, nudez, anjos, principado, potestade, coisas do presente, coisas do porvir. Nessa lista que Paulo coloca, só tem uma palavra que ele não coloca: é o pecado. Porque a única coisa que pode nos separar de Deus é o pecado, irmãos. Como estão entendendo? Então, querido, para que você e eu não pequemos, nós temos que conhecer a palavra. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E quando Judas, no versículo 11, ele diz assim: ai deles, Judas 11, ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos pela ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. 3 coisas aqui. Primeira, porque eles perseguiram pelo caminho de Caim. O que Caim fez, irmãos? Matou seu irmão por causa de inveja. Cuidado, querido, para que eu e você não entremos no caminho de Caim por causa de inveja. Não queira aquilo que está na vida do teu irmão, queira aquilo que Deus tem para você. O invejoso, irmãos, ele não quer ter dons. O invejoso, ele não quer ter prosperidade e riqueza. O invejoso não quer ter família. O invejoso, ele quer a tua família. O invejoso, ele quer o teu dom. O invejoso, ele quer aquilo que você tem. O invejoso, ele pode ter um monte de coisa, mas ele te inveja tanto que ele quer aquilo que você quer. Ele compra o carro igual o teu, ele compra a casa igual a tua.
Porque ele quer aquilo que você tem. Isso é o invejoso. Como você entendendo? Caminho de Caim. Segundo ponto. Movidos pela ganância, se precipitaram no erro de Balaão. Qual foi o erro de Balaão? Usar os dons para benefício próprio, para manipular. E o terceiro ponto. Pereceram na revolta de Corá. A revolta de Coré, Datã e Abirão, que é relatada também no livro de Êxodo, se não me engano, foi quando a terra abriu e engoliu todo um povo. Começou com Arão e Miriam falando contra Moisés. E depois Datã, Coré e Abirão, todos eles se uniram ali. E diz a palavra que a terra abriu e engoliu. Pecado de rebeldia. Querido, o pecado de rebeldia, segundo a palavra de Deus fala, Samuel falou isso para Saul, é como o pecado de feitiçaria. A rebeldia é a mesma coisa que se eu chegar ali na esquina, querido, e começar a fazer sacrifícios para entidades. É a mesma coisa. Por isso que a palavra precisa ser lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Glória a Deus. Para nós não cairmos na doutrina de Balaão. E o que vai te proteger, irmãos, de você saber identificar um falso profeta, é quando você tem conhecimento da palavra. E daqui para frente, a gente, vamos parar aqui, mas nos estudos que vamos fazer, estamos orando para que o Senhor nos dê uma direção. Eu creio que a igreja precisa aprender sobre isso. Nós vamos estudar como identificar, como você combater isso, biblicamente, na palavra. Porque o manipulador, ele vai usar a palavra para te manipular. E aí? Está escrito? Ele vai pegar o texto da palavra e vai falar tudo para você. Você tem que honrar, você tem que dar. Você só pode fazer alguma coisa se ele autorizar. Ele vai fazer isso no teu trabalho, com a tua família, com a tua esposa. Até para saber se você pode ter relações com a tua esposa para ter filho ou não, ele vai ditar isso para você. Mas quando você aprende a palavra, na palavra você vai saber como bater isso. Vamos ficar de pé, irmãos. Glória a Deus. Você ainda está aí?